Jornal da Manhã, segunda edição. Jovem Pan. Jovem Pan. Olha, nós já falamos aqui várias vezes que o deputado Volney Weber não vai à reeleição, tá? O Jorge Có, o ex-prefeito de Orleans, será o candidato, hoje ele é pré-candidato do partido MDB aqui na região da Amurel, e eles estão fazendo algumas visitas, estão visitando pessoalmente, tá? As emissoras de rádio, os portais, as rádios, exatamente para proximidade um pouco, com a imprensa, para comunicar, né, essa decisão de uma forma mais detalhada. E aí o pessoal fez uma visita pra gente aqui, o deputado Volney Weber, o ex-prefeito Jorge Có, e o pessoal esteve aqui conosco, conversou com o nosso companheiro, o Iago, né, Iago? É isso aí, Vera. Recentemente, então, como você falou, o Volney ele tinha realizado um encontro lá com as lideranças do MDB para anunciar essa escolha de que ele não iria se reeleger. Então depois ele veio aqui no estúdio da Jovem Pan, falou conosco e ele falar inicialmente sobre quais motivos que o levaram à não reeleição. Então, em primeiro lugar, porque eu penso que a gente tem que trabalhar planejado, com organização, e não buscar a perpetuação, não estar ali por poder, por status, por ambição. Enfim, eu penso que temos que dar oportunidade para novas lideranças. Eu já contribuí 14 anos diretamente como prefeito e deputado, sem contar 4 anos de vereador. Então eu já dei a minha contribuição para a vida pública e eu entendo ainda que eu preciso contribuir muito nas minhas atividades, principalmente nos negócios, junto com a família. Meu pai tem 84 anos, minha mãe tem 81. Então veja só, a responsabilidade do pai e da mãe é minha. Muitos pediram para mim ir a federal. Federal não vou, não posso, não tem jeito, não dá. Por eles. Então é o momento que mais eles precisam da gente. Essas são as nossas crianças nesse momento e nós precisamos cuidar bem delas. Então eu quero dar essa oportunidade para uma outra liderança da região. Sendo assim, eu escutei o Jorge Có, que não é eu que lancei esse projeto, mas o Jorge Có, na metade do ano passado, ele dizia em rádio, na imprensa, eu escutei isso, que ele era candidato a deputado estadual. E quando o repórter pergunta para ele se é e por quê, não, eu só vou e sou candidato se Volney Weber não for. Mas eu posso abrir o espaço para estadual quando eu enxergo que alguém quer, alguém pode, tem capacidade, tem experiência e gosta. Foi o que ele disse. Então eu não tenho dificuldade de, num primeiro momento, de acompanhar ele na trajetória aí, visitamos 65 municípios, as lideranças e tal, para de uma forma preliminar, ver o que o pessoal acha, para fazer com que eles pudessem refletir até no dia do meu anúncio, que seria dia 29 de março. Ali eu defini. E ali eu decidi então que eu declinei pela família, pelo meu trabalho, pela saúde, pelo tempo que eu contribuí já na área pública e pela oportunidade de ter uma pessoa experiente, qualificada do Jorge Có, se colocando à disposição, fazendo com que a nossa região sul não perdesse uma das cadeiras que é do MDB, que temos 2. O deputado estadual também nos conta sobre algumas das iniciativas que já buscou neste cargo. Desenvolvemos grandes defesas em prol da nossa região, tanto em infraestrutura, rodoviária, hospitais, brigamos pelo nosso aeroporto, brigamos pelo nosso porto, pela Serra do Corvo Branco, pela Serra do Faxinal, enfim, pelas reformas, pelas melhorias, por estradas novas, que aí já se iniciou lá São Martim e São Bonifácio, que já se iniciou Pescaria e Maruí, a Geomedeiros é uma intermunicipal, mas tem a nossa identidade cravada ali, como desenvolvimento da nossa região, a questão da defesa contra a APA da Baleia Franca, que veio aqui e prejudicou a nossa história e o nosso dia a dia, então nós também brigamos para fazer com que a linha da APA permaneça do mar para dentro e não na área territorial, que possamos tirar isso. Então, enfim, são muitas defesas e vamos continuar defendendo isso. Porém, sempre visitando as lideranças para entender qual é a demanda real que precisa na região, na cidade, no bairro, aqui no nosso sul. Ainda segundo Volney Weber, essa decisão não significa que ele está se aposentando da política. Eu estou declinando a candidatura de estadual e não vou a federal. Porém, vou continuar pedalando essa bicicleta. Talvez um pouco mais lento, mas pedalando. E aí tem outros rumos aí, conforme a composição no estado, meu nome dentro da chapa do MDB, ele se coloca à disposição para vice-governador e também na composição com demais e coisa parecida, que eu não sei como é que vai ser feita essa construção. Tem muito diálogo com o governador Jorginho, tem muito diálogo com aqui, com lá. A minha torcida é que fique com o Jorginho Melo, o MDB. Ele tem que nos respeitar, te dar oportunidade, participação e tudo mais, enxergar nós como grandes irmãos. E se isso acontecer, automaticamente o caminho é esse,
de o MDB estar com o Jorginho Melo, mas se não acontecer isso, de repente, nós vamos ter motivo para ali na frente sair fora do governo, que hoje estamos dentro do governo, e buscar um outro caminho que pode ser um caminho próprio, inclusive. Então o Antônio Lunelli já coloca o pé na estrada, dizendo que é o nosso candidato do MDB, que lá na frente pode ser vice de um ou de outro, mas se ele disser que é o nosso candidato, se não tiver acerto por aqui nem acerto por lá, nós podemos ir com candidatura própria, e aí, em chapa pura, o meu nome está à disposição para vice. E quem também esteve nos visitando foi o Jorge Có, que comenta sobre essa pré-candidatura a deputado estadual. Após alguma conversa com o deputado Vonei Weber, né, que ele teria colocado para nós, para o grupo dele, da vontade dele não concorrer mais às eleições do ano que vem, conversou conosco, perguntou se havia disponibilidade, se havia um tempo para a gente dar uma volta em toda a base eleitoral dele. Semana passada, semana retrasada, no mês de março, nós percorremos 65 municípios da base eleitoral do deputado Vonei Weber, então o Vonei contou essa história da possibilidade de não ser candidato e, ao mesmo tempo, colocou, apresentou, indicou meu nome para uma possível sucessão. É um pouco bom porque eu moro em Orleans, sou vizinho de São Ludogero do deputado Vonei Weber, sou natural de Braço do Norte, que também é vizinho de São Ludogero, então a gente tem essa mesma sintonia, a gente tem essa mesma ideia e pensamentos e demandas da região. Então estamos aí agora visitando diversas entidades e assim nós vamos fazer durante o ano todo para que a gente possa vingar nessa pré-candidatura. Jorge Có também nos fala da importância que é para a região ter um deputado estadual. Eu que estive prefeito agora em Orleans por 8 anos, eu sei da importância que é ter um deputado do Sul e um deputado parceiro, porque através deles é que a gente chega no governo, é através deles que vem as emendas impositivas, emendas extras e um outro tipo de emendas. Por isso, a gente está acompanhando o deputado e estamos nessa caminhada. Enquanto ele fica trabalhando na Assembleia, eu tenho o tempo de andar agora por toda Santa Catarina, principalmente aqui na região sul, para conhecer, buscar o apoio, conversar com as entidades, com as classes empresariais, com os agricultores, com todo tipo de segmento da nossa sociedade. Esse é o recado que a gente deixa. Por fim, Jorge Có fala sobre algumas das prioridades que terá caso seja eleito. Eu tive 27 anos de delegado, depois 8 de prefeito, me faz com que eu tenha um bom trânsito na área da segurança, que a gente passou por isso, sabe da dificuldade que é, a falta de investimento, a falta de policiais, a falta cada vez mais de instrumentalização da inteligência. 8 anos de prefeito me fez aprender muito que o grande gargalo dos prefeitos da prefeitura é a área da saúde. Por mais que tu invista lá na minha cidade de Orleans, eu investia 23% anualmente através do nosso orçamento, que é obrigação era 15%, mas a gente nunca dá conta. Por quê? Porque nós temos a atenção básica que é por conta do município, mas a média e alta complexidade que é do governo estadual e federal, eles não colocam os recursos para nós fazermos isso. E outra coisa óbvia, clara, que todos nós que andamos o dia inteiro pelas rodovias de Santa Catarina e principalmente aqui do Sul, é a deteriorização de cada uma delas, cada SC. A gente percebe a precariedade que elas estão, a falta de manutenção da via principal, da faixa de rodagem, a lateral, os matos tomando conta do asfalto, a falta de limpeza das canaletas. Isso é óbvio que nós, enquanto deputado, e esse papel o deputado Vonei Weber faz muito bem, que é chamar a atenção do governo. Então são várias demandas, é claro que se lá na Assembleia for, o primeiro passo é ouvir as lideranças, os prefeitos, os vereadores, para que a gente possa então encaminhar essas demandas para o governo do Estado. Então, o deputado passando aí, visitando e, né, colocando a sua posição, mas a questão de família, que segundo ele pesou. Jorge Có agora tenta, então, ocupar o espaço que vai ser deixado pelo deputado Vonei Weber na região da Amurel. Olha, ele tem que começar a falar que é o candidato do Sul, porque nós temos que fortalecer o Sul como o Norte é forte. Porque esse negócio pela Muriel, eles estão dizendo que o Jorge é da Muriel, que é de Braço Norte, tá, foi vereador. Isso não vai colar aqui para nós, porque aqui é fechado para que volte na Muriel. Antes deles começarem a vir na imprensa, eu disse pro Vonei e disse pro Jorge, vocês têm que se reunir com a CIT, com a CDL, com as nossas forças vivas, para apresentar e ver qual é a decisão deles, porque se a CIT, a CDL, esse pessoal fechar com a Muriel, a imprensa vai toda com eles aqui, meu amigo. Senão é difícil você conseguir chegar. Do contrário, vai ficar na estrada. É isso.